Estamos ao vivo. Olha, o seu Antônio já está assistindo. A Lilian Cristina Plastina também já vi por aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Olha, Letícia Pelizari tá aqui. Boa noite, Lê. A Branca também. Legal, Nossa turminha aqui dando boa noite pra gente. Vamos chegando. A Sueli Tioco também presente. Sim. Boa noite. E aí, já compartilhou o link da live lá no seu perfil? Então corre, bora lá fazer isso. Chama os amigos também nos nossos comentários. E depois da live se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. É isso aí. Fátima Laroca também dando boa noite. A Fátima. Ione Guidini tá por aqui, ó. A Regina Takashima também. Natália Gomes, Catarina Miyuki. Olha a Isa lá de Curitiba também tá por aqui. A Dalila lá de Colorado. A Margarete Malafaia de Belo Horizonte. Olha, legal. Que gostoso! A Lilian tá dizendo que a família inteira tá lá assistindo, né? Sebastiana Narese também tá por aqui. Quanta gente, ó, o pessoal já Bastante já tava gente. esperando, né? Oh, legal. O Fer e a Mila. A Isa que tá escrevendo. Boa noite, amigos, saudades de todos. A Isa andou meio afastada, né? Ai, a Neuza. o pessoal Paulina. mandando mensagem pelo WhatsApp dizendo que agora conseguiu, né? A Neuza Balduino, né? O Marcelo Gino também acabou de entrar. Marcelo, legal. Feria Mila, que você já disse também. Boa noite para vocês. Muito bom, pessoal. Bom, ó, já tem bastante gente vendo, Sim. que legal. Então acho que nós já podemos começar, né? Nós tivemos um probleminha e pela primeira vez nesse tempo todo de live a gente se atrasou 2 minutos. Pois é. Mas tá bom. Então tá, gente. Então, dando continuidade às lives do projeto SEDE, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre dieta, né? Nós temos explorado bastante esse tema, porque ele é muito importante e também para mim é muito gratificante pelo fato de observar na clínica, no dia a dia, o número de pessoas que têm levado isso a sério e que têm conseguido bons resultados. Então, a gente vai seguir falando por mais um tempo aí a respeito da relação dieta, saúde cerebral. Nós estamos utilizando, foi assim na última live e vai ser hoje também, como base esse livro aqui, ó, que eu indico para vocês. Seu Cérebro Bem Alimentado, da doutora Uma Naidoo. A editora é Fontanar e é um livro de 2020, é um livro bem atualizado. A doutora Uma Naidoo, ela é diretora do Departamento de Psiquiatria Nutricional do Hospital Geral de Massachusetts. Então ela é atualmente uma das principais autoridades mundiais nesse assunto, alimentação, saúde cerebral, em especial quando se fala em depressão e ansiedade. Então, tudo que a gente vai falar aqui tem o dedo da doutora Uma Naidoo. O livro é muito bom e ela utiliza referências bibliográficas muito boas, ela cita as fontes e então vale a pena vocês terem esse livro, porque ele ajuda bastante nas escolhas em relação à dieta. Bom, então hoje nós vamos falar da ansiedade e a gente vai tentar falar a respeito, então, da relação da ansiedade com os alimentos, ou vice-versa,
os alimentos e a ansiedade. Isso é muito importante, porque os estudos mostram que apenas 50 a 60% das pessoas com transtorno de ansiedade respondem ao tratamento farmacológico mais a psicoterapia. Então vocês vejam, aproximadamente metade das pessoas com transtorno de ansiedade não conseguem resultados satisfatórios só com o tratamento convencional. E atualmente nós já sabemos exatamente o porquê disso. Nós sabemos que a ansiedade, assim como a depressão, tem uma fisiopatogenia, tem uma gênese relacionada à inflamação no sistema nervoso central. Uma inflamação crônica subclínica que reduz a produção de algumas substâncias muito importantes, como a serotonina, como o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, os conceitos vão mudando. Então, é muito importante isso no consultório, os pacientes entenderem isso. E é muito importante que todas as pessoas que nos acompanham no projeto SEDE também entenderem. Porque a ansiedade, quando leve, ela pode até ser tratada apenas com mudança de estilo de vida. Tá certo? Então, o tema hoje é esse, a relação dos alimentos com a ansiedade. Meu amor, mais uns boa noites aí que chegaram várias pessoas. Sim, ó, a Mara e o Jefferson por aqui, a Patrícia Nicastro também, o Fábio da Silva, o pessoal todo dando boa noite, aquele boa noite gostoso pra gente. A Jana Nunes está por aqui também, o Almira Lab tá dando boa noite pra gente. A Ana Paula, inclusive, está dizendo, a Solange está aqui falando que a dieta fez toda a diferença na vida dela, né? Legal. Já bom começar. Olha o Cláudio por aqui, a Rose, a Gabriela Leme também dando boa noite pra gente, a Celeste, a Fátima Ortiz, a Maria Zalete também tá por aqui, alô também, acabou de entrar. Deixa eu ver quem mais, a Cláudia Salvador, a Ângela Novaes também tá por aqui, esposa do Neto, né? Legal, e o Neto também tá assistindo, que honra, o casal Sim, está assistindo. Pois é, ó, o Miltinho também entrou, tá por aqui. Querido, meu Miltinho, o ó, Aguinaldo Guerra. Agora acabou de aparecer para mim o Neto aqui. Isso, o Aguinaldo Guerra também tá por aqui. Olha, a Ângela tá dizendo que o kefir dela ficou ótimo. Que bom, viu? Esse kefir é poderoso. Hoje nós falaremos um pouquinho da ação do kefir na ansiedade, muito importante. Sim, ó, a Renata Manuela também tá dando boa noite pra gente. A Sônia Biazon. A Terê Coelho. Muito querida, Terê. Bastante gente aqui, legal, ligadinho, gente. né? Muito bom, nossa live. Né? Nessa noite chuvosa e fria. Legal. Bom, em relação à ansiedade, eu acho que todos vocês conhecem alguém que tenha ansiedade, ou às vezes alguns de vocês tenham também. A ansiedade ela é caracterizada, eu gosto muito dessa definição, a ansiedade é caracterizada por excesso de futuro. A pessoa ansiosa é aquela que não consegue se concentrar no agora. Ela está no agora, mas já está pensando na coisa seguinte. Então, ela está sempre preocupada com o passo seguinte. E quando ela chega no passo seguinte, ela está preocupada com o outro passo. Então, não se vive o momento presente. Isso é um grande problema. O indivíduo ansioso ele fica com uma mente hiperfuncionante, uma mente agitada. Então ele tem uma dificuldade enorme de relaxamento. Ele está sempre preocupado, ele está sempre projetando as coisas. E infelizmente, na maior parte das vezes, essa projeção que se faz para o futuro é mais para o lado negativo, né? Então, o ansioso mais patológico, ele está sempre imaginando uma tragédia iminente. Então é uma forma muito triste de conduzir a vida, né? O oposto de
de ser ansioso é justamente aquele que consegue se concentrar no agora, que consegue fazer uma coisa de cada vez, se concentrando plenamente naquilo que estiver fazendo. Essa é uma forma muito interessante de viver a vida, inclusive melhorando a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, inclusive melhorando os nossos relacionamentos, o nosso desempenho profissional. Aquela pessoa que consegue se concentrar plenamente no que está fazendo, ela então não tem ansiedade, ela está combatendo a ansiedade. Então eu peço muito para os meus pacientes que treinem no dia a dia, se concentrar em uma coisa de cada vez e vá treinando naquelas coisas mais cotidianas, por exemplo, no momento de almoçar, no momento de um banho, no momento em que está conversando com seu filho ou brincando com seu cachorro, nos momentos em que você está se divertindo ali com a família. Tentar se concentrar plenamente naquilo. Isso é uma forma de fortalecer o córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, e dessa forma a gente vai ficando melhor no sentido de se concentrar mais. Então é uma questão de treinamento. O cérebro, ele é como um músculo. Se você estimula os seus músculos de forma repetitiva, eles crescem, né? Eles ficam mais fortes. E o cérebro é assim também. Se você estimula uma determinada área repetindo boas atitudes, reforçando boas atitudes, você fortalece aquela área cerebral e, consequentemente, você acaba melhorando sua qualidade de vida. E a ansiedade, ela é caracterizada por alguns sintomas, né? Então, o indivíduo ansioso, com frequência, ele tem então um pensamento acelerado, tem as palpitações, né? Sente o coração ali palpitando, o nó na garganta, aquela sensação de angústia. O indivíduo ansioso, ele respira errado, ele respira mal. Consequentemente, ele acaba tendo formigamentos. É muito comum um ansioso sentir formigamento perioral, aqui em torno da boca, ou então às vezes nas mãos ou nos pés, pelo fato de respirar de forma errada. E às vezes chega até aquela sensação de desmaio iminente. Médicos de pronto-socorro, eu trabalhei durante uma boa parte da minha vida fazendo plantões, eu atendi muitos pacientes com crises agudas de ansiedade. E a pessoa tem a sensação de que vai morrer, uma sensação de morte iminente, porque a ansiedade, com o tempo, ela pode evoluir para a síndrome do pânico, que é algo catastrófico, é algo horrível, né? Só quem sentiu para poder falar o tamanho do sofrimento, o tamanho do temor que aquilo ali causa. Então, são sintomas realmente horríveis, né? E quando ele vai atrapalhando a qualidade de vida, requer então um tratamento médico. O médico, seja a princípio um clínico geral, ou depois um neurologista, ou psiquiatra, acaba tratando, utilizando medicamentos e muitas vezes a psicoterapia. Ótimo, né? Em uma boa parte dos casos a gente consegue um resultado significativo. Mas, numa boa parte dos casos, não há melhora. Então, para que haja uma melhora, certamente vai ter que haver uma atuação nesse sistema intestino-cérebro, no qual a ciência, a neurociência, a ciência de maneira geral tem investido tanto. Então, hoje a gente sabe que sem um intestino bom, não existe um cérebro bom. Inclusive, quando nós abordamos a depressão e a ansiedade, né? A doutora Uma Naidoo, ela utiliza um termo muito interessante no livro, que é o intestino ansioso. Olha só, o intestino ansioso. Por que ela usa esse termo? Porque, geralmente, os casos de ansiedade, eles têm uma relação com a disbiose, com a quebra do equilíbrio do microbioma intestinal, a mudança da constituição dos micro-organismos do intestino.
Como a gente já falou em lives anteriores, quando nós temos a disbiose, que é um predomínio de bactérias que aumentam a permeabilidade da parede do intestino, a gente aumenta a inflamação, porque muita coisa da luz intestinal, como o resto de bactérias, por exemplo, vai parar lá na corrente sanguínea. Isso produz uma inflamação. E essa inflamação tem relação com a ansiedade, assim como com a depressão. Porque essa inflamação ela vai resultar lá no cérebro em redução de serotonina e de BDNF, que são substâncias fundamentais para que a gente tenha uma boa saúde cerebral, inclusive para que a gente tenha uma estabilidade boa de humor. Então, quando a gente pensa em combater a ansiedade, nós não podemos pensar só no uso do medicamento e de psicoterapia. Nós temos que lembrar que o eixo intestino-cérebro tem uma relação causal fundamental no transtorno de ansiedade. Então, por isso, a alimentação é tão importante. Por isso que a alimentação pode piorar muito a ansiedade, ou a alimentação pode melhorar muito a ansiedade, a depender do que você escolher, né? Então, cabe a mim passar para vocês essas informações que são muito importantes e cabe a vocês colocá-las em prática, tá certo? Interessante que foi um pesquisador brasileiro, o Gilliard Lack, que mostrou a conexão que existia entre transtorno de ansiedade e as alterações das bactérias intestinais. Muito, muito importante isso, né? E um brasileiro conseguiu fazer essa descoberta de forma bem definitiva. E se descobriu que o microbioma intestinal, quando há uma disbiose, quando há um desequilíbrio dessa flora intestinal, dessa microbiota intestinal, ocorrem alterações inflamatórias que vão culminar com uma hiperativação da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma estrutura pequenininha que fica lá na ponta do lobo temporal, e essa amígdala ela está relacionada a estresse, ela está relacionada à ansiedade. Então, as pessoas com ansiedade têm essa área do cérebro hiperativa. E isso tem muito a ver com o microbioma intestinal. A mudança do microbioma intestinal para o bem pode reduzir essa hiperatividade da amígdala cerebral. Consequentemente, reduzir a ansiedade. Tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Para reduzir a ansiedade, é muito importante que haja uma melhora na sua microbiota intestinal. A doutora Uma Naidoo diz para a gente que até 60% dos pacientes com ansiedade tem uma coisa chamada síndrome do intestino irritável. Bom, nós já sabemos que a ansiedade tem relação com o intestino, todos nós sabemos, porque quando nós estamos nervosos, preocupados ali e vamos fazer uma coisa muito importante, uma boa parte de nós acaba tendo algum desconforto abdominal, às vezes até com diarreia, com gases, com náusea, né? Então é bem óbvio que a ansiedade tem relação com o intestino. Mas ela foi além, ela mostrou que 60% dos pacientes com ansiedade têm uma patologia, uma doença, que é a síndrome do intestino irritável. Essa síndrome do intestino irritável é caracterizada por alteração de função na estrutura e mais ou menos na função da parede intestinal. Esse é o tipo de exame que o gastroenterologista faz endoscopia, faz colonoscopia e não acha nada. Está tudo normal estruturalmente, mas funcionalmente tem um problema ali no intestino. Então, essa síndrome do intestino irritável é caracterizada por alterações de hábitos intestinais, como diarreia, ou às vezes obstipação intestinal, náusea, vômitos, às vezes acúmulo de gases. E isso acontece com frequência e principalmente quando o indivíduo está estressado, está ansioso. Então, é mais uma maneira
é da gente confirmar cientificamente de que realmente a saúde intestinal tem tudo a ver com a saúde cerebral. A ansiedade, ela interfere lá no intestino. Só que agora a gente sabe que as alterações intestinais interferem demais na função cerebral, né? Então, antes a gente imaginava que o cérebro dominava tudo, inclusive o intestino. Hoje a gente sabe que não é assim. Na verdade, é um circuito bidirecional. O intestino colabora com o cérebro colabora com o intestino. Gente, essa informação é fundamental. Isso significa que a nossa saúde cerebral depende demais dos nossos hábitos alimentares. Depende demais do nosso estilo de vida. Como nós já falamos anteriormente, o exercício físico, por exemplo, é fundamental para o equilíbrio do microbioma intestinal. Daí a gente já tira uma informação importante. O exercício físico é de extrema importância para melhorar a ansiedade. O exercício físico, ele modula suas bactérias intestinais, ele equilibra suas bactérias intestinais, ele reduz a permeabilidade da parede intestinal. Então, olha só que interessante, né? Exercício físico e dieta adequada, isso é fundamental. Sem isso, certamente você não vai ter uma saúde cerebral adequada. Você vive, vai tocando sua vida, mas sempre tem ansiedade, tem os períodos de desânimo, né? Parece que o corpo está pesando 10 toneladas, acorda já meio desanimado, fala, putz, mais um dia. Gente, se você não tomar cuidado com o estilo de vida, puxa, a vida fica realmente chata, ela fica pesada demais, tá certo? Então, a gente sabe que isso é por causa da regulação da saúde intestinal. Então aqui nós vamos começar a falar agora sobre os alimentos que pioram a ansiedade e depois os que melhoram a ansiedade. Meu amor, mais uns boa noite, uns comentários. Nossa, o pessoal tá... O pessoal não tá ligando muito pro frio não, mas nós temos pessoas de vários locais, né? Deixa eu ver, quando você começou a falar assim, provavelmente vocês conheçam alguém que tem ansiedade, o pessoal começou a se manifestar. Sim, eu sou assim, e você ia descrevendo. Né? Eu confesso a vocês que eu já fui ansioso, teve uma fase da minha vida que fui. Hoje, felizmente, não mais, porque eu aprendi essas coisas, mas eu também já fui muito preocupado. Eu vivia muito mal agora. A Érica também. Eu não. Imagina, né? A gente sabe. Olha, a Renata Manuela tá por aqui. O Valdir Antônio também, mandando um abraço pra gente. A Vanderleia Ferreira também, dando boa noite. A Maria Albertina de la Rovere também tá por aqui. Márcia Faile. A Jaqueline Negrete, que disse que entrou atrasada. A gente também, tá, Jaqueline? A gente atrasou então, tá 2 minutos bem. Hoje. A Suzy Lali, Suzy trabalha comigo, pedagoga legal. Lá do Colégio Nadir, também tá por aqui. Beijo pra você, tá, Suzy? A legal. Rosane também tá por aqui. Olha, até minha amiga Cecília Vecchiato, a turminha ali da escola, legal, tá legal. Junto aqui hoje, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais, meu amor, ó. A Rosane da Silva Ribeiro também tá por aqui. A Eliane Cândido também. Legal. A Vera Bazana, dando boa noite pra gente. Boa noite. A Mara, né, aqui falando que por vários anos ela achou que fosse morrer todos os dias. Porque às vezes ela sentia o pânico, né, o dia inteiro sem contar a madrugada. Diz que não tinha qualidade de vida nenhuma, mas depois da mudança, né, de comportamento, atividade física, a alimentação, ela diz que raramente sente a síndrome do pânico e quando sente, comparado ao que era, é algo assim muito então, menor. Dá até para o médico receitar, olha, use o projeto SED. Né? Projeto SED, ele é sem dúvida alguma um redutor fantástico de ansiedade, né? Porque você tendo sono de qualidade, se exercitando, dieta adequada e sabendo lidar com estresse, a ansiedade vai embora.
Olha quem nós temos aqui na nossa live hoje, a Clenir Lopes, lá de Ilópolis, Rio Grande do Sul. Olha, a vereadora vice-presidente da Câmara também, né? Olha, abraço. Atendeu saudade. a gente super bem quando nós estivemos lá. Sim, Um abraço aí muito para querido. você e para toda a família. E ela tem pergunta que eu vou fazer depois. Aliás, você já vai falar isso, que ela quer saber qual é a alimentação ou o alimento para falar sobre isso. Melhorar Perfeito. nessa condição aí da ansiedade. Deixa eu ver mais aqui, ó. A Neidinha J tá por aqui. A Irene Ferreira Evangelista também. Marcelo e Gino, o pessoal tá com comentário, tá com perguntas aqui. Pode deixar que no momento, né, certo da live a gente vai estar passando essas questões. Sueli Oliveira, deixa eu ver quem mais. Olha, minha mãe tá por aqui, hein? Que Dona delícia! Dica, que fez o frango caipira mais gostoso da história da humanidade. Nossa, sábado, tava hein? demais, né? Que Ai, aquela maravilha. polentinha. Comida de mãe é tudo de bom, Tudo né, de gente? Deixa eu ver, a Isabela Santiago também tá por aqui. Que bom, a nossa turma. Pode continuar Antes aí, meu da amor. Isabela tinha alguém aqui. Ai, deixa eu ver aqui, antes da Isabela, a Suzy aqui que deixou, né, um Suzy. comentário, né, Legal. super interessante o tema. Legal, né? legal, Suzy. Pra quem trabalha na escola sabe, né, em escola entende, né, Suzy? Então, agora a gente vai falar, segundo a visão da doutora Uma Naidoo, do Hospital Geral de Massachusetts, mas é lógico que isso que ela põe no livro é algo que nós temos aprendido com o passar do tempo através das pesquisas científicas, das publicações que vão aparecendo. Então, nós vamos falar agora dos alimentos que pioram a ansiedade. Então, ela já começa falando sobre a dieta ocidental. E o emblema da dieta ocidental, fast food. Gente, se você se imaginar sentado numa dessas redes grandes de fast food e pedir lá o seu sanduíche, lá com pão, carne processada e tomando um refrigerante. Gente, essa é a receita da ansiedade. Por quê? Porque no fast food tem tudo que piora a ansiedade. Tem tudo que piora a desbiose intestinal. Tem tudo que piora a qualidade funcional do cérebro. Então, você vai lá e come. Então, vem lá aquele pãozinho que já tem carboidrato de alto índice glicêmico, que é terrível, né? O aumento da resistência à insulina, da qual nós já falamos tanto, a mudança do microbioma intestinal, o aumento da inflamação. Tem ali uma carne processada, cheia de gorduras trans, né, que é horrível para a função cerebral, que é pró-inflamatória. E aí, para acabar de destruir tudo, você toma um refrigerante, que é um alimento extremamente rico em açúcar, um alimento de índice glicêmico elevadíssimo. Isso sem contar os conservantes, acidulantes, né, estabilizantes, substâncias horríveis. Então, quando você come um fast food com um refrigerante, é uma forma de você produzir a desbiose intestinal, aumentar a inflamação crônica subclínica, reduzir serotonina e BDNF e ficar mais ansioso. Então, essa é a comida da ansiedade. As farinhas brancas a gente deve reduzir, e reduzir bastante. Por quê? A farinha branca ela tem índice glicêmico elevadíssimo, assim como o açúcar. Tudo que tem índice glicêmico elevado, conforme nós já vimos em uma live anterior, índice glicêmico acima de 50, vai aumentar a inflamação crônica subclínica. Então, a farinha branca a gente deve diminuir muito o consumo, muito mesmo. E o açúcar, o ideal é a gente se livrar dele. Como que a gente vai adoçar? Eu vou falar isso mais adiante, né? Mas vocês já sabem tudo sobre os adoçantes. Nós fizemos uma live muito legal sobre adoçantes. Então, a primeira coisa é justamente o fast food. Isso é horrível, né? A carne vermelha por si só, ela é pró-inflamatória. Carne vermelha a gente tem que diminuir muito. Agora, carne processada a gente tem que eliminar. A carne processada a gente tem que eliminar.
Então aí ela mostra que diversos estudos em seres humanos mostram que o excesso de carboidratos de alto índice glicêmico aumentam muito a ansiedade. E claro, colaboram demais para a obesidade. A obesidade, ela está relacionada à inflamação crônica subclínica, né? Então o açúcar em excesso, aí o pâncreas produz insulina, a célula vai ficando resistente à insulina e ela não utiliza essa glicose, esse açúcar, o fígado pega aquela glicose e transforma em gordura. A barriga vai aumentando, nessa gordura abdominal, que às vezes se infiltra ali pelo fígado, às vezes nem isso, às vezes nem tem. Você faz uma ultrassom, eu não tenho fígado gorduroso, doutor. Ótimo, isso não é nada. O que importa é que aquele aumento de diâmetro abdominal mostra que você tem muitos adipócitos e eles produzem interleucina 6, que é uma substância pró-inflamatória. E isso vai piorar a sua ansiedade. Por isso que os obesos têm mais ansiedade que as pessoas de peso normal. Ela mostra um estudo aqui, mostra que chegou à conclusão que as pessoas obesas têm uma chance 25% maior de sofrer ansiedade. Isso é muito óbvio. A gente sabendo a gênese da ansiedade, é muito óbvio que os ansiosos acabam tendo uma chance maior também de comer mais. Então, o obeso tem mais ansiedade, a ansiedade faz comer mais. Então, vira um círculo vicioso que tem que ser quebrado. Caso contrário, o indivíduo vai ficando cada vez mais obeso e comendo cada vez mais carboidrato de alto índice glicêmico. E aí ele não vai ficar só na ansiedade. Com o tempo ele vai evoluir para a depressão. Pior, com o tempo ele vai evoluir para o declínio cognitivo, tá? Então, carboidrato de alto índice glicêmico e as gorduras trans a gente tem que evitar. Bem, agora ela coloca uma outra coisa muito interessante aqui. Então a Clenir que perguntou isso, ela já está vendo aí, que ela tem que aquele pão delicioso que vocês fazem aí, Clenir, tem que comer, mas não pode ser todo dia. Tem que reduzir. Tem que reduzir o consumo do carboidrato de absorção rápida, a farinha está incluso nisso, o glúten do trigo ainda tem um problema a mais, que o glúten por si só ele atua interferindo na integridade da barreira intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal e aumentando então a inflamação. Então o pão tem que diminuir bastante, né? Depois nós vamos falar, então não vou comer pão, vou comer o quê? Depois nós vamos falar. Aí depois ela faz uma ressalva muito interessante sobre cafeína, no nosso café de cada dia, né? O excesso da cafeína na dieta pode agravar a ansiedade. Vejam só, pode agravar. Os ansiosos não precisam cortar totalmente a cafeína, mas precisam reduzir. Aí ela fala dos estudos, né? Então, primeiro que se sabe que a cafeína ela faz uma hiperestimulação de uma área cerebral que está relacionado a momentos de ameaça, né? Que é uma área chamada substância cinzenta periaquedutal. Então, a cafeína ela é interessante, porque realmente ela estimula, ela vai deixando a gente mais estimulado, mais animado. É um belo estimulante, mas depois de uma certa dose, passa a produzir também uma irritabilidade e uma ansiedade. Então, quem tem ansiedade tem que reduzir o café. Aí os estudos mostram que menos de 100 miligramas de cafeína por dia não tem influência sobre a ansiedade, tá? E quando a gente utiliza acima de 400 miligramas por dia de cafeína, isso piora muito a ansiedade. O que a autora coloca no livro é que a gente pode usar aí até 2 cápsulas de Nespresso. Eu acho que ali 2 xícaras por dia é legal, não vai piorar a sua ansiedade. É uma coisa muito inteligente que a gente pode fazer, que eu comecei a fazer já há algum tempo e é fantástico. Ao invés de você ficar tomando café, principalmente aqueles que gostam de café o dia inteiro, como eu gostava, troque pelo chá verde. O chá verde, ele estimula, mas ele não te deixa ansioso. Aliás, o chá verde é até um protetor contra a ansiedade.
tá? O chá verde dá para tomar sem adoçar. Quer adoçar? Põe umas gotinhas de estévia pura. Isso é uma forma muito interessante, gente, e às vezes faz uma diferença muito grande. Principalmente para aquelas pessoas estressadas que no seu trabalho tem um cafezinho, que ele vai tomando o dia inteiro. E o pior, às vezes tem açúcar nesse café. Aí é para arrebentar tudo, porque a cafeína em excesso já piora a ansiedade. E se tiver açúcar, vai piorar ainda mais a ansiedade. Né? Além de todos os outros males que o açúcar traz para o organismo. Então, quer tomar café, tem que ser pouco. Quer adoçar? Estévia em gota, ou xilitol, ou eritritol. Mais interessante, troca esse café por chá verde, e vocês vão notar uma diferença significativa. Aí depois ela coloca um outro vilão severo na ansiedade, é a bebida alcoólica. O álcool ele é muito traiçoeiro, porque o ansioso toma o álcool e ele se sente mais leve, mais tranquilo e menos ansioso. Só que essa ação do álcool, ela dura pouco tempo. E quando acaba a ação do álcool, a ansiedade vai voltar muito maior. E aí que vem o perigo, porque às vezes o indivíduo vai procurar o álcool novamente para reduzir aquela ansiedade. Né? E aí a ansiedade vai aumentar, ele vai tomar mais álcool, a ansiedade aumenta, mais álcool. Então vira um círculo vicioso que é catastrófico. Né? Porque a gente sabe que o álcool em excesso ele vai trazer um monte de problemas, inclusive para a parte cognitiva. Então o álcool, as pessoas com ansiedade devem realmente se abster completamente do álcool. Aí depois ela coloca aqui, glúten. Opa, lá se foram minhas taças de vinho. Não, Jaque, não. Ó, veja só, você tomar um vinho, conforme a gente já falou, né? Se você utilizar vinho em quantidade pequena, não vai ter problema, tá? O vinho, como a gente já falou em lives anteriores, se você utilizar lá uma tacinha diária, isso aí não vai te atrapalhar em nada, pelo contrário, aí tem os benefícios do resveratrol, isso é bom, não tem problema. Né? Agora, o problema é álcool fora de controle e principalmente aqueles bebedores intensos diários, né? Aqueles que tomam várias cervejas todos os dias ou tomam destilado diariamente ou grandes quantidades de vinho diariamente. Eu tenho um amigo muito querido que eu falei para ele, não, mas o vinho é legal, tomar 300 ml por dia assim, dá ainda. Ele falou, 300 ml, eu tomo 2 litros todos os dias. Bom, então aí já é um problema, né? Aí realmente já vai fazer mal, já vai trazer problemas para o cérebro. Mas a sua tacinha de vinho eventual, Jaqueline, não precisa abandonar, tá? E outra coisa, essa abstinência total que a autora preconiza é para quem tem realmente ansiedade, tem um transtorno de ansiedade significativo, né? E até porque quem tem transtorno de ansiedade significativo e faz tratamento com medicamento, pode utilizar substâncias que não permitam a utilização do álcool concomitantemente, né? Então é isso. Aí depois ela coloca um item aqui que já foi controverso, eu acho que hoje não é mais, tá? Em relação ao glúten. O glúten piora a ansiedade. E por que piora? Porque o glúten ele atrapalha a barreira intestinal, ele aumenta a permeabilidade da barreira intestinal. Então ele vai aumentar a inflamação crônica subclínica e vai piorar a ansiedade. Né? Então o trigo ele tem que ser reduzido demais. Né? Então entra de novo a história das farinhas brancas. A farinha branca processada ela é ruim de maneira geral porque tem índice glicêmico alto, qualquer farinha branca processada. E quando a gente fala do trigo, tem um agravante a mais, que tem o glúten associado. Né? Então veja só, isso é um detalhe bastante interessante, a gente tem que reduzir demais a utilização do glúten. Tá? E depois, por último, que ela coloca os adoçantes artificiais, né? Em específico o aspartame. O aspartame modifica muito o microbioma intestinal, aumentando o filo das firmicutes, quer dizer, aumentando o número de bactérias do filo das firmicutes, que são as bactérias que aumentam a permeabilidade intestinal.
aumenta a inflamação, vai aumentar a ansiedade. Então, aspartame, mas isso vale também para sacarina, para sucralose. Conforme nós já falamos em uma live anterior, a gente precisa dar preferência para estévia pura, xilitol, eritritol. Esses três são os que têm um perfil de segurança melhor, tá certo? Então, esses são os alimentos ruins para a ansiedade, porque agora eu vou falar sobre os alimentos que combatem a ansiedade. Meu amor, mais uns boa noites. Meu amor, tem bastante gente por aqui interagindo na live, fazendo comentários, alguns comentários bem engraçados, como da própria Jaqueline, né, que diz que faz atividade física regularmente, procura se alimentar corretamente e mesmo assim diz que a ansiedade é nível power, né? Sim, mas... E aí as outras pessoas ali interagindo, dizendo, olha, comigo também. Sim, e mas uma coisa desistam. importante é isso, veja só, isso aqui não é o apanágio, o fim da ansiedade, essas dicas que eu estou dando para vocês. Isso aqui é algo que contribui para combater a sua ansiedade. O difícil é a Jaqueline é ansiosa, tá? Mas começa a comer um monte de açúcar, fica barrigudinho, perde esse corpão bonito que você tem aí, você e o Evandro. E aí você vai ver, a sua ansiedade ela vai ficar 1000 vezes pior, né? Então você se cuidando, como você se cuida, eu sei que você se cuida, o Evandro se cuida, então é uma ansiedade que você administra. Mas se você ficar descuidada, começa a comer errado para ver. Certamente a sua ansiedade vai piorar muito. Tá? Então o que eu estou mostrando aqui são os fatores que pioram ou que melhoram a ansiedade, tá certo? Muito bem, deixa eu ver quem mais, ó. A Marlene Lázaro, Fila Boa, também Marlene, tá querida. dando boa noite aqui e conversando com as pessoas aqui na live. A Andréia Fante, né? Andréia tá por aqui também. Que legal. Deixa eu ver o que mais. Há muita gente aí interagindo. Silvana Santos também tá por aqui. O Aguinaldo Oliveira Mussum também tá por aqui. Tem pergunta Mussum, que eu vou fazer super depois. Álvaro zagueiro. Pise também. Deixa eu ver. A Sueli Oliveira. A Celeste está dizendo que toma café e relaxa. A gente também, né? Mas é claro que tem que saber, né? Às vezes o café ele é um momento, né? Sim. E aquele momento é que é relaxante. O café faz bem, o que faz mal é exagerar, tomar excesso, além daquilo que se deve, né? Ó, a Marisa no Garoto tá por aqui também, participando da live. Legal. E é isso, meu amor. Fale aí agora dos alimentos. Então agora vamos falar dos alimentos que ajudam a combater a ansiedade. Bom, então a autora começa falando de fibras. Então ela fala aqui de um trabalho muito interessante, que depois eu fui ver, que é do Dr. Andrew Taylor, mostrando o seguinte, que as pessoas que utilizam alimentação rica em fibras têm muito menos ansiedade do que os que usam menos fibra, tá? Essas fibras, na verdade, são, então, as verduras, os legumes e as frutas que a gente ingere, e essa parte, essas fibras que nós não digerimos, chega lá para as nossas bactérias. E aí as bacterioidetes, que são as bactérias que melhoram a função intestinal, elas utilizam essas fibras como alimento e acabam liberando substâncias boas, tá certo? Então, alimento rico em fibra, fantástico. Quais são esses alimentos? De maneira geral, isso que eu falei, verduras, legumes, frutas, ela coloca lá as principais aqui. Então, as frutas vermelhas, pera, maçã, banana, brócolis, couve-flor, cenoura, o feijão, o arroz integral. É interessante, gente, essa diferença sempre que a gente observa, né? O arroz branco ele é uma catástrofe. O arroz branco é caloria vazia, índice glicêmico elevadíssimo. O arroz branco ele é muito ruim para a saúde. Ao contrário disso, o arroz integral. O arroz integral ele tem as fibras, então ele acaba tendo um índice glicêmico bem menor e a casquinha do arroz integral é muito rica em vitaminas do complexo B. Então, o arroz integral é muito, muito bom para melhorar a sua saúde cerebral. O arroz branco é ruim, infelizmente é ruim.
né? Claro que o arroz branco é mais gostoso, né, meu amor? Sim. Mas raramente a gente come arroz branco, né? Umas ocasiões Eventualmente, especiais, né? mas Mas no dia a dia, arroz branco com açafrão, coloca a pimentinha do reino, sim, porque aí sim. você vai utilizar os benefícios do açafrão, porque a pimenta do reino aumenta a biodisponibilidade das substâncias boas do açafrão. Então, as fibras é o primeiro item aqui. Então, a gente precisa se acostumar, se habituar no dia a dia, comer muita verdura, muita salada, né? Salada, encher de azeite de oliva extra virgem, comer aquilo em grande quantidade. Porque aí quando você for comer o prato principal, você já tem uma sensação de saciedade, legal, então vai comer menos. E também porque mesmo você comendo carboidrato depois que tem absorção rápida, se o seu intestino já está cheio de fibra, essas fibras vão proteger o seu organismo contra aquela absorção rápida de carboidrato, de glicose, né? Então, isso é um hábito que a gente tem que ter. É muita salada. Prato de entrada é salada em grande quantidade. Isso é muito importante. Então, fibras. Ajuda muito a combater a ansiedade. É óbvio, né? Um motivo. Porque melhora o microbioma intestinal, porque vai melhorar a permeabilidade, vai diminuir a permeabilidade da barreira intestinal, vai deixar a gente mais protegido contra a inflamação crônica subclínica. Depois, ômega 3. Gente, tudo que é rico em ômega 3 melhora a ansiedade. Não é mais surpresa que os psiquiatras, no dia a dia, utilizam suplementação de ômega 3 como tratamento coadjuvante para a ansiedade e até para a depressão. Por quê? Porque o ômega 3 tem uma ação poderosíssima como anti-inflamatório. Então, alimentos ricos em ômega 3. Peixe, né? A gente já falou sobre isso aqui. Os que tem mais ômega 3 são o salmão, a truta, a sardinha, o arenque, basicamente esses, né? O atum também tem bastante ômega 3. Mas eu já disse também aqui para vocês que mesmo os peixes que a gente utiliza com mais frequência, que são mais em conta, como a tilápia, por exemplo, tem bastante ômega 3. Então nós precisamos desenvolver esse hábito de comer peixe com mais frequência, menos carne vermelha, que é pró-inflamatória, e aumentar o consumo de peixe semanalmente, tá certo? Então, isso é um detalhe importante. Aí ela cita alguns estudos aqui. Tem um estudo muito interessante que foi feito em 2011, que eles utilizaram estudantes de medicina. Eles estudaram 69 estudantes de medicina em relação à ansiedade. E eles observaram que aqueles que ingeriam alimentos mais ricos em ômega 3 tinham bem menos chance de desenvolver o transtorno de ansiedade ao longo do curso, né? Eu achei interessante porque o curso de medicina normalmente ele é estressante, né? O indivíduo está sob pressão o tempo todo e o ômega 3 acabou produzindo aí um efeito protetor contra o transtorno de ansiedade. Em 2018 também tem uma pesquisa bem abrangente, aí com 2.240 participantes, e o ômega 3 ele reduziu muito os sintomas de ansiedade. Se for para suplementar com uma cápsula, é possível, né? Mas isso geralmente tem que ser por orientação médica. Mas em termos de alimentação, todos nós podemos caprichar nesse sentido. Azeite de oliva extra virgem, peixe, as oleaginosas, castanha, macadâmia, né? As castanhinhas do dia a dia a gente tem que ter, as nozes, isso é ótimo. O abacate é muito rico em ômega 3. Então, buscar os alimentos que são ricos em ômega 3. As sementes, né, principalmente chia, linhaça e o cânhamo. Cânhamo, que é da Cannabis ruderalis. O cânhamo, ele pode ser comprado em pó ou em grão, né, meu amor? Acho que é em grão, em semente, E é uma forma também de você repor o ômega 3. Né? Aqui no mercado brasileiro a gente tem muita dificuldade de achar, mas a chia e a linhaça são fáceis de serem encontradas. Tá?
Então, ômega 3, então fibra ômega 3. Tudo é anti-ansiedade. Aí depois ela fala dos alimentos fermentados. Tem vários estudos mostrando que os probióticos diminuem a ansiedade. Aí entram lá o nosso kefir, nossa kombucha. Quem não assistiu às lives de kefir e kombucha, estão lá no nosso canal do YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. Inscrevam-se lá e tem muitas lives legais, muitos vídeos legais, mas também está aí na linha do tempo do Facebook, dá para assistir também. O kefir e a kombucha vai, então, na verdade eles são alimentos compostos de micro-organismos vivos que vão, então, colonizar o seu tubo intestinal, bactérias do bem, as bacteroidetes, que vão melhorar a permeabilidade intestinal, vão reduzir a inflamação e acabam tendo uma ação interessante contra a ansiedade. Quem usa kefir diariamente sabe do que eu estou falando, né, meu amor? Quando a gente fica 2, 3 dias sem usar o kefir, a gente sente diferença, tá? Então, usar diariamente realmente nos torna mais estáveis emocionalmente, tá? Vamos lá. Aí depois ela vai colocando outras coisas, como por exemplo o grão de bico. Gente, o grão de bico é um alimento muito importante para a melhora da saúde cerebral e para a redução da ansiedade. A gente tem que consumir com frequência. O grão de bico é muito rico em triptofano. Triptofano é um precursor da serotonina, que é justamente aquilo que está faltando no transtorno de ansiedade. Uma coisa importante, vitamina D. Gente, baixa de vitamina D tem uma relação muito importante com ansiedade. Vitamina D baixa está associada a um monte de doenças, na verdade, né? Não só doenças neuropsiquiátricas, mas múltiplas doenças. Antigamente a gente imaginava que deficiência de vitamina D era importante só por causa da absorção do cálcio e aí ia dar osteoporose se tivesse vitamina D baixa. Hoje a gente sabe que isso é só um detalhe das ações da vitamina D. A vitamina D ela modula uma quantidade absurda de genes. Então a vitamina D baixa está associada a muitos problemas, como neoplasias, como doenças autoimunes, como doenças neurodegenerativas. E na ansiedade não é diferente. Vitamina D baixa significa aumento da ansiedade. E qual a principal fonte de vitamina D? O sol, gente. O sol. 80% da nossa vitamina D vem da nossa exposição ao sol. Então é recomendável que você fique pelo menos 20 minutos por dia no sol. De preferência antes das 10 ou depois das 4, para que não haja uma agressão da sua pele, né, de forma cancerígena. Mas o sol ele deve ser tomado diariamente. Em termos de alimentação, aí nós temos vitamina D em gema de ovo, no salmão e nos cogumelos. Mas a principal fonte é o sol, ou então quando você for ao seu médico, converse com ele sobre isso. Se ele não pediu a vitamina D no seu check-up, fala para ele, doutor, eu quero que dose minha vitamina D. Hoje, as sociedades neurológicas querem que seja mantido um nível entre 50 a 80 de vitamina D no sangue. Isso é bem mais do que se queria antigamente. Tá? Então, o médico tem que estar atento, o seu médico tem que estar atento ao seu nível de vitamina D. Isso é importante para a prevenção de doenças que virão no futuro se você ficar com a vitamina D baixa e não fizer a reposição adequada, tá bom? Bom, aí ela fala de outras vitaminas do complexo B, e aí ela vai colocando aqui os alimentos e a gente acaba ficando repetitivo. Por exemplo, quando ela fala das vitaminas do complexo B, então peixes, salmão, atum, sardinha, fígado de boi e de frango, são fontes fundamentais de vitamina B. Semanalmente a gente deve comer também um pedaço de fígado de boi ou de fígado de frango. Fonte de vitamina B também são as oleaginosas, castanha, amêndoa, pistache, macadâmia.
Os cogumelos são muito ricos em vitamina B e também são ricos em proteína, né? Principalmente para os veganos, para os vegetarianos, né? A Jaqueline deve saber bem disso. É uma boa fonte de proteína também, né? Então aí nós temos o shiitake, shimeji, portobello. Então os cogumelos eles devem ser consumidos também semanalmente. Importante, é um pouco caro, né, meu amor? Mas dá para encarar, pelo menos uma vez por semana. É um alimento que nós estamos incorporando na nossa dieta. O abacate é muito rico em vitamina B também. O abacate é o mega, o super poderoso, né? O abacate é tudo de bom. O abacate realmente tem as gorduras boas, tem as vitaminas, é um remédio, um verdadeiro remédio para o cérebro. Só não vai estragar o abacate botando açúcar nele, senão os benefícios vão embora. Os ovos também são ótimas fontes de vitamina B. Aí depois, fontes de magnésio. Magnésio é importante também para combater a ansiedade. Aí tem amêndoa, espinafre, caju, feijão e abacate. Selênio tem no caju, na castanha de caju. Flavonoides, chocolate amargo, gente. Chocolate amargo é um estimulante, mas ele é muito bom no controle da ansiedade. Chocolate acima de 70%, 80%, tá? Uma coisa chamada teanina é ótima para a redução da ansiedade. Que tem aonde a teanina? No chá verde. Por isso que o chá verde é uma bebida indispensável e a gente precisa muito modificar. Eu conheci talvez um dos maiores ícones da neurologia preventiva em um congresso em São Paulo recentemente. E onde ele ia, inclusive ele foi para palestra sempre tomando aquele negócio no copinho, e aí eu cheguei curioso, falei, escuta, o que o senhor usa aí? O que o senhor toma o tempo todo? Falei, menina, é o chá verde. Toma chá verde. Chá verde é um segredo para a gente viver mais e melhor. Né? E desde então a gente vive tomando chá verde, né, meu amor? Sim. Mas chá verde realmente tem muitos estudos mostrando que ele funciona mesmo. E não é só para ansiedade, não. O chá verde ele melhora a capacidade cognitiva também, melhora o ânimo, melhora a disposição. Bom, aquelas coisas ricas em potássio também ajudam a reduzir a ansiedade. Sementes de abóbora, banana, laranja, né? Tudo isso é rico em potássio. Cúrcuma é fantástico, né? A cúrcuma, nós já falamos nas outras lives, né? A cúrcuma, o açafrão, eles melhoram muito a função cerebral, tem ação antidepressiva, reduzem a ansiedade. Até falei de um estudo que comparava a cúrcuma com fluoxetina, e a cúrcuma foi tão eficiente contra a depressão como a fluoxetina. Isso vale para a ansiedade também, tá? E por último, a hidratação, né? Muita água, porque isso ajuda a melhorar o metabolismo cerebral. O chazinho de camomila é interessante também. Tem alguns estudos, são estudos pequenos, com um número pequeno de pacientes, mas que mostrou uma melhora da ansiedade também. Tá? Então, resumindo, os alimentos que a gente tem que evitar são aqueles com alto índice glicêmico, que é açúcar e farinha branca, reduzir a cafeína, evitar o álcool, evitar o glúten, evitar os adoçantes artificiais. Os alimentos que a gente deve consumir para melhorar a ansiedade, aqueles ricos em fibra, os alimentos probióticos, kefir e kombucha, e aqueles ricos em vitaminas e minerais. Na verdade, acaba sempre nas verduras, legumes, frutas e nas especiarias, em especial a cúrcuma e o açafrão. Tá certo? Não esquecer que só a dieta não vai adiantar. Precisa praticar atividade física também. Atividade física associada a uma melhora da alimentação. Então, uma mudança de estilo de vida, no geral, é que vai provocar, então, um alívio da ansiedade e uma melhora da sua capacidade cerebral.
É isso, meu amor. Agora os comentários e as perguntas. Nós temos aqui comentários, perguntas, mas vamos às perguntas, né? Vamos começar com o Marcelo Gino, que ele coloca uma situação assim bem particular, né? Ele diz que deu uma virada na vida profissional e por conta disso anda encarando novos desafios e que isso mexeu demais com o seu organismo barra cérebro, né? E ele diz que com essa mudança passou a comer mais e fazer menos atividade física. Surpreendente isso, hein, Marcelo? Isso é normal? Ele quer saber. Isso é o normal, né? Porque você vai nesse ritmo de trabalhar mais. Quanto mais a gente trabalha, menos a gente se cuida. Por isso que eu sempre disse, e eu sigo isso à risca, a vida ela tem que ser compartimentalizada. Trabalho, importante, né? Vida profissional, muito importante, mas família, lazer, cuidado com si próprio, momentos para você. Então, se você pega esses compartimentos e deixa o trabalho e tomando o espaço dos outros compartimentos, daqui a algum tempo você está com uma conta bancária melhor e uma saúde extremamente pior. Essa é a regra. Nos meus 30 anos de medicina, praticamente, foi o que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi vendo os meus pacientes, inclusive aqueles tão bem-sucedidos financeiramente, eles ficavam muito doentes, eram os que ficavam mais doentes. Por quê? Porque o indivíduo só trabalhava, então ele parava de se exercitar, ele não se importava com o que comia, né? Porque se você trabalha muito, você não tem tempo para comer direito, você come aquilo que é preparado mais rapidamente ou que já está pronto, né? Você vai descascar menos e desembalar mais, você vai comer... Se você está estressado, você vai comer muito mais os alimentos que aumentam o seu estresse, você vai comer muito mais carboidrato. E é uma coisa perigosa, porque você come o açúcar, come a farinha branca processada, você sente um alívio de imediato. Esse alívio de imediato é porque essas comidas horríveis, elas estimulam o seu sistema dopaminérgico, que é o sistema do prazer. Então você come e se sente aliviado. Na verdade, é um grande truque, porque esse alívio vai durar só um tempinho e logo depois a dopamina do seu cérebro vai diminuir e você vai procurar comida de novo. E isso é um círculo vicioso, outra vez falando do círculo vicioso. Isso vai fazer com que aumente o seu peso, aumente o seu conteúdo de gordura corpórea, e esse aumento de conteúdo de gordura corpórea vai aumentar a inflamação no seu organismo e vai começar a te predispor um monte de doença, né? Nós estamos falando aqui de ansiedade, mas esse estilo de vida está associado a muitas doenças, inclusive doenças gravíssimas. Então você tem que interromper esse círculo vicioso. Você tem que continuar trabalhando, mas você tem que ter os seus momentos para as outras coisas, né? Eu sei que você adora pedalar. Você não pode abrir mão do seu pedal. Independente do quanto você trabalha, a prioridade é você ter o seu tempo de pedalada, né? Pelo menos 3 vezes por semana. E a dieta você tem que caprichar. Você não pode se entregar a essa vontade de comer o que é errado. Eu sei que não é fácil, mas é o que tem que ser feito. Olha, agora a Cecília Vecchiato pergunta como saber quando há necessidade de tomar um remédio para a ansiedade? Quando começa a atrapalhar na sua qualidade de vida. Quando começa a te atrapalhar nos relacionamentos pessoais, quando começa a atrapalhar nas atividades profissionais e quando começa a aparecer algum sintoma orgânico, porque quem tem ansiedade e vai mantendo isso por períodos longos, chega um momento em que isso vai refletir na saúde orgânica, com hipertensão arterial, ou com arritmia cardíaca, ou com diabetes, ou com uma doença gastrointestinal. A ansiedade ela não fica ali boazinha por muito tempo, não. Com o passar do tempo vai haver o aparecimento de alguma coisa sistêmica, orgânica, que não é mais emocional. Então, quando começa a atrapalhar nas suas relações pessoais, relações profissionais, ou está aparecendo alguma coisa orgânica, é a hora de procurar uma ajuda especializada.
E o Agnaldo Oliveira pergunta, óleo ou banha? Mussum, meu amigo querido, zagueiraço, hein? Esse jogava demais. Craque no campo e fora do campo também, cara de caráter maravilhoso. Mussum, é o seguinte, se você for comparar esses óleos que a gente usa, né, e que em temperatura de fervura eles produzem muitas substâncias pró-inflamatórias, como óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, é, é melhor a banha de porco, tá? Lógico que tem que ser usado com parcimônia, não pode exagerar, porque a banha de porco ela é hipercalórica, né? Então, se a gente exagerar na banha de porco, e é um problema, porque a comida fica mais saborosa, e aí as pessoas acabam comendo mais, e aí pode engordar mais, tá certo? Então, melhor a banha de porco, mas toma cuidado para não comer demais. Porque a comida fica boa. Fica gostosa, né? Fica muito boa. Patrícia Santos, quando você estava falando sobre o café, ela perguntou, e qual a quantidade ideal de café? Então, pelos estudos aí que a doutora Uma Naidu mostra, se você tomar até 2 xícaras por dia, isso não vai interferir, não vai aumentar a sua ansiedade. Vixe. Né? Acima de 2 xícaras, isso já pode refletir no aumento da ansiedade. E a Branca, ela diz que sente mais fome à noite. Ela quer saber se existe um porquê disso. Branca, tem alguma coisa errada aí, né? Porque é assim, ó, quando a gente começa a reduzir bastante os carboidratos da alimentação, a fome ela vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo. A fome da noite é a fome mais perigosa, né? Porque quando você come ali 3 horas antes de dormir, menos que isso, 2 horas, 1 hora antes de dormir, isso já vai alterar a primeira arquitetura do seu sono, já não vai ficar legal. Você vai utilizar muito mais esses carboidratos para produzir gordura, porque como você vai dormir logo depois que você come, né? Então você vai dormir, você não vai utilizar aqueles carboidratos para produção de energia, aquele açúcar, aquela glicose, e consequentemente o seu fígado vai transformar isso em gordura e sua barriguinha vai só aumentando. Então tem que ter umas regras que no início podem ser difíceis de serem seguidas, mas a gente tem que insistir, tá? Primeiro, jantar tem que ter um intervalo de pelo menos 3 horas entre término da janta e ir dormir. A janta tem que ter um mínimo possível de carboidrato. O jantar ele deve ser composto de fibras, então bastante verdura, algum legume grelhado e às vezes uma carninha grelhada, um frango grelhado. É um pouco, comeu e acabou. Pode ser que nos primeiros dias você até vá sentir um pouco de fome à noite, mas se você insistir em jantar menos, com o tempo você vai ficar bem habituado. Porque para você ter fome à noite significa que carboidrato de alto índice glicêmico você deve estar consumindo a mais do que deveria. Bom, e a Neuza Balduino pergunta, e o amendoim? Neuza, você não falou do amendoim. Não, amendoim é bom. Amendoim ele entra ali na classe das oleaginosas, viu? Amendoim é saudável, sim. E a Catarina Miyuki, ela quer saber se a linhaça deve ser triturada ou não, né? Ela ouviu dizer que consumir a linhaça triturada é melhor, então ela quer saber se isso é verdade. Na verdade, a biodisponibilidade do ômega 3 da linhaça não é lá grande coisa. A linhaça ela funciona muito mais como fibra, como formação de bolo, de bolo fecal mesmo, do que como fonte de ômega 3. A biodisponibilidade, eu acho que triturado, eu acho que é uma biodisponibilidade um pouco maior de ômega 3. Bem, e a Mara, né, do Jefferson e a Mara, ela pergunta se a ansiedade pode ser hereditária. Pode sim, Mara. Tem um fator hereditário sim, mas como eu já disse, esses dias eu fiz um vídeo na beira de um rio falando isso, né, que genética não é destino. Então, mesmo que a gente tenha uma tendência genética a ter algum problema,
a gente pode atuar no fator ambiental e mudar a epigenética. A epigenética é a capacidade que a mudança do estilo de vida tem sobre a expressão dos genes. Então você pode ter lá um gene para Alzheimer, por exemplo. Mas se você mudar o seu estilo de vida, mudar a sua epigenética, essa epigenética não vai deixar aquele gene do Alzheimer se expressar. Isso vale para qualquer doença. Então, mesmo que você tenha pai ou mãe ansiosos, né? Às vezes os dois são. Mas você tem condições de reverter isso com um bom estilo de vida. E uma coisa fundamental é treinar o poder do agora. É treinar a concentração plena no momento presente, naquilo que você estiver fazendo. Uma coisa de cada vez e bem feita. Isso é uma questão de treinamento. Isso ajuda demais na redução da ansiedade. Bom, e lá no início da live, a Maria Zaletti até disse que ela era tão ansiosa, que antes de ver a live, ela já tinha visto o resumo da live 2 vezes. Maria Zaletti, é legal. Mas isso é muito legal. É bom, porque agora você está sabendo tudo sobre como combater a ansiedade. É legal. Isso, e eu aproveito porque teve uma outra participante que até pediu, deixa a live aí gravada. Mas fica. As lives, elas ficam, sim, armazenadas, né, nos nossos perfis, mas vocês também podem ir lá no canal, no YouTube, e dar uma olhadinha, porque as lives também ficam lá, né? A gente sobe as lives para o YouTube, e inclusive tem outros vídeos também, que com certeza vão ajudar vocês a dar mais informações aí pra gente ter uma qualidade de vida, né? Bem melhor. Sim. A qualidade de vida melhor, né? Mas vocês entenderam, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, eu vi uma pergunta provocativa da Fátima. Da Fátima. Que ela perguntou assim pra você, Érica, o Dr. Milton é sempre bonzinho. Isso, não, ela tá perguntando assim, se você é sempre calminho, né? Até escrevi aqui, né? Eu ia deixar mais pros finalmente. E aí teve uma outra participante que falou, fala aí, Érica, conta aí pra gente, né? Todo mundo querendo saber. O que vocês acham, gente? Vou deixar no ar. Ah, você tem que falar, meu amor. É calmo. Calmo, gente. É calmo, sim. Eu mantenho a cabeça no lugar. Exato, sim. Exceto quando tá empolgado, né, meu amor? Quando ele descobre um estudo novo, uma coisa nova, um livro novo, ele fica empolgado, mas com calma. Isso aí, com calma. E é isso. Ó, a Mara falando que eu sou bravo. Tem uns pacientes que me acham bravo, porque quando eu peço para fazer alguma coisa e eles não fazem, eu dou umas broncas. Eu até imagino por quê, Ó, né? A Mara, por exemplo, ela só tá excelente hoje de tanto levar bronca. Não foi, Mara? O Mara chega no consultório e ele já pergunta, tá fazendo atividade física? Né? Se não tiver, lá vem a bronca. A resposta é o que vai determinar, né? Se ele vai continuar calmo ou bravo. Eu fiz até uma figurinha de WhatsApp pro Milton, dizendo, tá fazendo atividade física? Porque é o doutor atividade física. Não, em casa eu exijo da mesma forma, viu? Verdade. Mas a gente tá... Eu tô indo bem, né? Olha o que a Maria Zaletti escreveu aqui, que interessante, né? Que ela nota que as crianças estão muito ansiosas ultimamente e sabe que a alimentação tem uma grande influência. Perfeito. Então, a gente já até pensou em fazer uma investigação sobre isso, eu e a Érica, porque tudo isso é muito novo, gente. Essa história da força do açúcar, da farinha branca produzir distúrbios neuropsiquiátricos, os estudos são muito recentes, né? E a gente tem todo o poder da indústria dos alimentos. Vai ser difícil passar essa mensagem para um número grande de pessoas que realmente entendam e mudem seus hábitos. Mas a escola é um grande problema, porque na escola eu sei que chega lá excesso de carboidrato, excesso de açúcar, muita coisa processada, muita coisa industrializada. Isso para as crianças é terrível, isso vai deixar as crianças muito mais agitadas, muito mais ansiosas, muito mais rebeldes e com uma menor capacidade de concentração. Infelizmente, isso reflete na capacidade de aprendizado. Sim. Por causa de uma alimentação totalmente inadequada nas escolas, pelo menos naquelas que eu tenho conhecimento. Eu estou sempre perguntando para a Érica qual é o cardápio, ela está passando para mim.
E realmente é uma pena, é algo que a gente pretende fazer no futuro, fazer um inventário dessas dietas, né, e contestar isso que os governos deixam à disposição para as crianças. Né? Tá vindo bastante, assim, né? Hortifruti agora, Isso é tem bom. as frutas que estão sendo incluídas, mas ainda assim tem muita alimentação com muito açúcar, né? Esses Sim, processados, industrializados, enfim. E a própria cultura, né? Da molecada, de estar comendo sempre essas comidas, assim, é, né? Muito chips, muito é terrível, salgadinho, né? terrível. Tomando muito refrigerante, suquinho de caixinha, é o que a gente vê, bolachinha recheada. Então, esse é o grande Muito perigo, triste, né? muito triste. E o pior, a criança tá ali, às vezes, comendo na frente da televisão, agora nem televisão mais, mas ali, né, no No celular, celular, na internet, e não tá nem vendo, nem prestando atenção, né, sim, naquilo que tá comendo, e aí come até mais daquilo do que deveria, né? sim, Porque sim. Perde o senso de saciedade, né? Vai exato, ficando obeso. exatamente. O pessoal aqui dizendo, ó, que é bem assim mesmo, o pessoal rindo, falando da questão da atividade física, né? Que chega lá e você já pergunta, tá fazendo É. atividade física? E ó, bem isso mesmo. Então, eu sempre falo para os meus pacientes e falo para vocês, o maior erro individual que o indivíduo pode cometer na vida, é ser sedentário. Porque a atividade física ela traz tantos benefícios de curto, médio e longuíssimo prazo que não fazer atividade física é algo extremamente errado. Então, os meus pacientes eu exijo, até porque quem é meu paciente sabe, eu cuido em cima. Por quê? Eu quero que essas pessoas vivam muito e com qualidade de vida. Eu não quero ter paciente que fique doente gravemente e tire a minha paz também. Porque quanto mais paciente grave eu tenho, mais eu tenho que ficar correndo atrás de coisas estressantes. Mas eu tenho pacientes que se cuidam de uma forma tão fantástica que, puxa vida, são pessoas que vão viver muito e com muita qualidade de vida. A Fátima Ortiz é uma delas. A Mara é uma delas. A Mara, depois de tantas broncas, a Mara é meio atleta agora, come direito. Não, então eu tenho alguns pacientes, a Zilda Klettinger, que eu atendi hoje, que orgulho. A Zilda é minha paciente há 25 anos. A Zilda tá uma menina. Não dá nem para acreditar na idade que ela tem, pela aparência e pela saúde orgânica que ela tem. Então, é isso que eu quero, por isso que eu exijo muito, porque meus pacientes, eles não batem em volta, eles não chegam lá, passam por uma consulta e eu dispenso porque o caso é difícil. Não, eu seguro esses pacientes, eu vou arrumando as coisas gradativamente. Então, são pacientes que eu quero que fiquem comigo sempre, tratando patologia também, mas principalmente fazendo prevenção. A Mara tá feliz aqui, diz que ganhou um elogio, né? E o pessoal tá dizendo aqui, agradecendo pelas broncas, porque assim entrou nos eixos, né? Ó, a Juliane Nunes, obrigada por insistir tanto. A Patrícia Santos também tá se colocando, né? Eu também sou uma dessas. Sim, sim. E ainda o pessoal aqui perguntando, né? A live é sobre alimentação, mas a Renata Manuela, ela pergunta, a caminhada serve como exercício físico? Né? Serve, a caminhada serve sim, a caminhada, né, e já tem até tempo para isso, né? As academias neurológicas pedem para que a gente faça pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana. Então, se você caminhar 150 minutos por semana, num ritmo legal, já é suficiente para fazer uma boa proteção do seu cérebro. E é isso. É muito bom. Gente, que live gostosa, informação hein? é tudo, né, Puxa gente? vida. Nossa, vocês são fantásticos, porque é muita gente participando e participando ativamente, né? A gente vê que ficou ali um númerozinho de 60, mas essas pessoas não saíram, elas assistiram o tempo todo e isso é muito bom. A gente vai seguir nessa linha. A doutora Uma Naidu, ela tem muitas pesquisas sobre alimento e doença neuropsiquiátrica. E tem outros capítulos aqui que eu quero explorar com vocês, tá? Então, a gente está fazendo a cada 2 semanas, porque eu não dou conta de fazer toda semana, porque tem que preparar, tem que, né, ler os artigos, transformar a linguagem científica para a linguagem que todos entendam. E eu
tô trabalhando firme no meu livro, gente. Logo, logo meu livro vai sair, tá? Eu já terminei, agora eu tô fazendo a primeira revisão do livro. O nome a gente não definiu ainda, né, meu amor? Mas vai ser tipo Fuja do Alzheimer, alguma coisa nesse sentido. Essa é a ideia. Vai ser um livro fantástico, assim, né? Então a editora tá vendo a estratégia para distribuir muito bem no Brasil todo, com possibilidade de tradução para a língua inglesa depois. Então vai ser um livro realmente muito bom. E aí eu vou também correr atrás da editora. Na hora que a gente lançar, eu vou conseguir, para o pessoal da live, eu vou conseguir um número significativo, eu não sei quantos, mas é um número bom de livros a preço de custo para o pessoal da live, tá? Que aí vocês não precisam comprar nas livrarias, pela internet. Eu mesmo vou passar para vocês pelo mínimo preço possível que a editora fornecer para mim. E depois, no futuro, a gente vai seguir essas lives discutindo os capítulos do meu livro, que vão ser sempre orientações para reduzir a chance de desenvolver doença de Alzheimer. O pessoal gostou. Muito em breve. Eu já estou corrigindo, mas depois eu mando para a editora e lá eles corrigem, eles mandam para mim. Ainda vai um tempo, mas eu já estou na fase de correção do livro. Olha, e as broncas, né? Quando é para o nosso bem, né? As pessoas ouvem, acatam e ainda agradecem, né? Sim, Veja bem, né? A própria Fátima, ó, levei broncas, mas tenho muita gratidão por elas. Maravilha. Olha a Clenir lá, a vereadora de Ilópolis, a presidente da Câmara. Ela vem lançar em Ilópolis, no Museu do Pão. Clenir, essa cidade de vocês é uma cidade espetacular. A gente ficou encantado. Que povo maravilhoso, que cidade bem arrumada, né? Olha, é muito legal. A gente vai voltar para a cidade de vocês. A gente passeou por muitos lugares, né? Em janeiro ali, conhecendo o interior do Rio Grande do Sul. Mas igual Ilópolis foi a nossa grande surpresa. A gente ia passar lá para ficar um dia, né? A gente acabou ficando o quê? Acho que 4 dias, se eu não me engano. É isso aí, lugar fantástico, lugar lindo. E ela está convidando para lançar o livro lá. Vamos ver, é uma possibilidade. E o Museu do Pão que ela citou é um lugar muito bacana, nossa, né, meu amor? Cheio de cultura, de história. Maravilhoso. Né? Muito bom mesmo. Fomos muito bem atendidos nossa, lá. É um lugar diferenciado muito mesmo. Muito legal. Né? Muito bom, gente, muito bom. Então, daqui 2 semanas estaremos juntos novamente. Tá certo? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Vocês são realmente um estímulo grandioso para a gente continuar com essas lives. E é isso aí. Tenham todos uma ótima semana e até daqui 15 dias. Beijão, até mais.